O Canal do Panamá está sendo afetado por uma seca severa, classificada pelas autoridades do país como uma situação sem precedentes. No site, as autoridades do canal dizem que há um desafio no trânsito das embarcações. Desde a seca anterior, ocorrida em 19 e 20, o canal vem implementando procedimentos para melhorar a eficiência hídrica, dizem eles. No entanto, a gravidade atual e a recorrência não têm precedência histórica. A consequência desta situação é que o canal foi obrigado a reduzir o calado dos navios, que é aquela parte da embarcação que fica submersa durante a navegação. Além disso, o número de navios do tipo Panamax que passam diariamente pelo canal vai ser reduzida de 36, das circunstâncias normais, para 32. Ainda em comunicado, a autoridade do Canal do Panamá revelou que, apesar das atuais limitações e das medidas tomadas, a procura de navios continua elevada, o que tem aumentado o tempo de espera das embarcações para passar por este canal, o Canal do Panamá. O nível do Lago Gatun, que fornece água para a passagem das embarcações e também para a população, está atualmente em cerca de 79,7 pés, algo em torno de 24 metros. Nesse gráfico, para quem nos acompanha pela TV, é possível acompanhar a média do nível da água para o mês de agosto. E o patamar atual é o mais baixo dos últimos anos. Mais baixo, inclusive, do que na comparação ali com o patamar de 2019, quando o canal registrou uma forte seca. Quem assiste ainda pela televisão pode conferir nesta imagem aérea da região do Canal do Panamá a diferença do nível da água do Lago Gatun em janeiro deste ano e agora em julho. É possível observar o quanto o nível da água baixou ao observar estas fotografias. Vai lembrar que o Canal do Panamá ele serve como um atalho logístico ao conectar o Oceano Atlântico ao Pacífico, em um dos pontos mais estreitos do continente americano. Desde a inauguração lá em 1914, mais de 1 milhão de navios de todo o mundo já utilizaram essa infraestrutura. O Canal do Panamá ele utiliza um sistema de eclusas com 2 pistas que funcionam como elevadores de água e elevam os navios que estão no Oceano Pacífico até o lago, que fica 26 metros acima do nível do mar, para permitir a travessia para o Oceano Atlântico. A rota inversa do Oceano Atlântico para o Pacífico também acontece. A água usada para elevar e abaixar as embarcações em cada conjunto de eclusas é obtida justamente desse lago que você viu as imagens, um lago que está passando por esse período de seca. Cerca de 2,4% do comércio marítimo global passam pelo Canal do Panamá, sendo que 170 países já foram atendidos por essa infraestrutura. Para o agro brasileiro, esse tema importa porque alguns produtos agropecuários normalmente passam pelo canal. É o caso de itens como carnes, frutas e pulses. Pulses são como grão de bico e lentilha. A gente vai ouvir agora a análise do diretor do movimento Prologística, Edeon Vaz, sobre os impactos desta condição para o agro brasileiro. Vamos ver. Os produtos que o Brasil exporta e passa pelo Canal do Panamá, eles passam em contêineres, carnes, frutas, também algodão e pulses passam pelo Canal do Panamá. Todo produto com alto valor agregado que entre no sistema de contêiner. Nós não usamos o Canal do Panamá para escoamento de grãos. Os grãos que são direcionados à Ásia, China e os demais países, eles saem do Arco Norte, contornam o Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, e seguem para a China. Muito bem, e outro produto utilizado no agronegócio que passa pelo Canal do Panamá é o potássio, fertilizante que sai do Canadá com destino ao Brasil. Vamos conferir a análise sobre os efeitos da seca no Canal do Panamá neste setor com Marcelo Mello. O Canadá é responsável por 40% das importações de potássio brasileiras. E a logística de exportação
do Canadá, de potássio, a logística marítima, ela sai basicamente pelo porto de Vancouver, um porto muito importante na costa oeste do Canadá. Daí ela desce, passa por toda a costa oeste americana, passa pela costa oeste do México, América Central, e daí ela cruza, a rota cruza pelo Canal do Panamá. Essa mudança do Laninha para o El Niño, que está sendo discutida nos últimos meses e que está vindo com força, ela está causando uma redução do volume de água disponível para enchimento das eclusas. E isso está diminuindo, está impactando o fluxo de navios cruzando o canal. Até o momento, o impacto é mínimo, não está tendo nenhum problema sério para o Brasil por conta dessa situação. Mas vamos considerar que a seca pudesse se prolongar ou possa se prolongar por muito tempo, ou pior ainda, que ela possa piorar a seca de modo que o ritmo de fluxo de navios por dia diminua ainda mais. Nessa situação, evidentemente, o tempo de espera vai aumentar e isso vai ter um impacto maior aí na chegada da carga no Brasil. Na verdade, há uma válvula de escape natural e passa a ser mais conveniente adotar uma rota alternativa onde os navios sigam descendo pela costa oeste agora da América do Sul, passando inclusive até o Chile e daí cruzando do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico pelo sul do Chile e daí subindo pelo Atlântico até o Brasil, não é? Obviamente a rota é maior, o custo seria maior, mas há uma conta técnica para ser feita para ver aonde economicamente é melhor esperar na fila ou fazer esse percurso, né? E sim, o preço do frete pode de fato impactar, como a gente falou, mas mesmo que ele suba, vamos dizer que ele suba dos atuais 40, 42, suba $10 ou 20, porque é um terror, ou mesmo 30, nós ainda estaríamos com um frete por volta de $70 ou 60, que é significativamente, mas muito menor do que onde nós chegamos no primeiro semestre de 2021, que foi o auge do problema logístico marítimo que ocorreu quando nós saímos da pandemia. Muito obrigada, Marcelo Mello, Head de Fertilizantes da consultoria StoneX. A gente vai continuar tratando de seca no Canal do Panamá, agora com o sócio-diretor da Macroinfra Consultores, Olivier Girard. Seja muito bem-vindo, Olivier. Olá, Kelly, tudo bem? Muito bem, obrigada pela sua companhia. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é: qual a importância dessa seca no Canal do Panamá para o Brasil? Olha, ela é importante, como o próprio Marcelo falou, para o setor de fertilizantes, e ela é importante para alguns tipos de cargas. Ela poderia ser até muito mais grave, né, se, por exemplo, as cargas de soja, de farelo, de milho, que vem lá da região do Arco Norte, né, que a gente considera ali da região amazônica, se essa carga frequentasse o Canal do Panamá. Ela não frequenta com tanta frequência, porque nós temos um problema de custos, né? O que são esses custos? O Canal do Panamá, ele tem um custo que ele cobra dos navios muito elevado, por volta de $250 mil, $250 mil por passagem de navio, que quando você divide isso pela tonelagem existente naquele navio, você acaba tendo por toneladas um custo relativamente elevado, que pode chegar a até $8,50 por tonelada, que é um custo bastante elevado. Então, muitas vezes, vale a pena para grandes navios, né, para navios maiores, porque você acaba dividindo por uma tonelagem maior, então você acaba tendo uma redução no custo por tonelada. O problema é que os nossos navios que vêm justamente dessa região aí de Santarém, de Itacoatiara, eles acabam só conseguindo embarcar que a gente chama de um Handymax, ou um Panamax não cheio, né? Por conta das limitações da Barra Norte ali da Amazônia. Então faz com que esses navios acabam tendo preferência de dar toda a volta, por mais passando ali pelo Cabo da Boa Esperança, descendo, né, toda a costa brasileira, indo em direção à África, passando por baixo, mesmo que haja de 5 a 10% maior, uma distância maior
do que passando pelo Canal do Panamá. Então a gente poderia estar sendo muito mais afetado com alguns produtos, nesse caso, né? Mas com certeza para produtos, por exemplo, que venham de Pecém, né, que é um grande porto exportador de frutas, né, que vão com destino ou para a Ásia ou para a costa oeste americana, com certeza tem um impacto muito grande isso aí, em termos de potencial risco, em termos de aumento de custo. Né? Interessante. Agora, lembrando... Não, lembrando que cada dia que a gente deixa um navio esperando ali no Canal do Panamá, existe um custo, e um custo muito elevado, que a gente chama de demurge, né? Então ele acaba ficando esperando, e esse custo acaba sendo repassado ao cliente. Interessante. Agora, você expôs alguns riscos potenciais para a cadeia agro, e a gente também olha para a economia brasileira, e a pergunta é, há um risco de caos logístico, com alguma disparada no preço dos fretes marítimos, em função dessa diminuição na disponibilidade de navios naquela região, né, de mais atraso, melhor dizendo, e eventualmente uma diminuição na disponibilidade de containers, né, já que o navio está parado ali esperando mais tempo? Olha, eu não acredito por dois motivos. Primeiro, a questão do container, que existe uma reposição, ou seja, se você não vai conseguir passar pelo Canal do Panamá, existem outras vias, outras formas de trazer containers, né? Vindo da Europa, ou vindo até da Ásia, passando pelo sul da África. Então, eu não acredito que vá haver uma falta de containers na mesma escala que a gente teve, por exemplo, durante a crise da pandemia de Covid, onde os portos estavam fechados, os portos principais estavam fechados, eram os portos chineses, né? Então, isso realmente causava um impacto significativo em toda a cadeia logística a nível mundial. Nesse caso aqui, eu não acredito que isso vai acontecer. Agora, é claro que a gente precisa observar e precisa acompanhar muito bem por quanto tempo mais essa seca vai perdurar, né? E o impacto que isso pode ter em uma realocação, como o próprio Marcelo agora há pouco falou, uma realocação das linhas. Ou seja, se começar a ficar esperando muito tempo no canal para atravessar o Canal do Panamá, se as linhas de navegação não vão começar a preferir achar rotas alternativas, né? Passando pelo sul da África, pelo sul da América do Sul, apesar que passar pelo sul da América do Sul é um dos piores mares em termos de navegação no mundo, então realmente é muito complicado navegar por ali, mas pode haver sim uma mudança de linha, como chama, de linhas por onde elas vão passar, esses navios, e isso pode vir a impactar, a ter um aumento pontual ali no custo do frete. Agora, a gente está olhando para o Brasil e pelo que você coloca, não há risco de um potencial impacto logístico maior, com efeitos acentuados ou para o agro ou para a economia brasileira, a partir do que a gente tem conhecimento até agora. Olhando para os Estados Unidos, de acordo com próprios dados do Canal do Panamá, ele é o principal país que utiliza esse canal, especialmente para enviar produtos para a Ásia. As exportações norte-americanas, elas podem ser prejudicadas? Isso gerar um efeito indireto beneficiando o Brasil, por exemplo? Olha, depende. E por que eu falo depende? Porque, na verdade, tudo depende de qual o impacto e por quanto tempo. Porque os Estados Unidos eles têm uma malha interna muito boa, né? Uma malha ferroviária muito boa, para poder cruzar de costa a costa os Estados Unidos. Então, é claro que é mais barato ir de navio, com certeza. Mas se, de repente, começar realmente a ter um impacto significativo, eles podem rapidamente mudar a dinâmica logística deles e começar a desviar a carga, em vez de ir para portos, por exemplo, do Golfo do México, né, e de lá passar pelo Canal do Panamá, atravessar do meio oeste americano com a carga em direção às costas oeste americanas e, a partir dali, fazer o restante da viagem. É claro que vai ter um incremento do custo do frete, mas não é tão significativo quanto que seria se realmente eles ficassem totalmente bloqueados. Interessante. Olivier, o que você está dizendo para a nossa audiência é que é importante acompanhar essa seca no Canal do Panamá, principalmente entendendo quanto tempo mais ela vai durar e efeitos de contágio no frete marítimo internacional, mas ela não é grave para a economia brasileira nem para o agro neste momento. Exato. O Brasil não está nem entre os 15 maiores países que movimentam pelo Canal do Panamá. A gente está, realmente, nós temos nossa movimentação anual é muito pequena, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos, que movimentam mais de 180 milhões de toneladas pelo Canal do Panamá. A nossa não chega nem a 4, 5 milhões. Então, realmente, comparativamente, é muito pequeno o impacto. Bem, Olivier Girard,
sócio-diretor da Macroinfra Consultores. Muito obrigada pela sua presença, volte sempre. Obrigado a todos e um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigada, você também. E nós procuramos a Abrafrutas, a Peixe BR e o IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, que não relataram impactos da seca no Canal do Panamá no transporte marítimo desses produtos do agro até o momento.